ele sempre tem um recado para dar. Nem sempre é o que nos gusta escuchar, verdade? Nem sempre é o que esperávamos escuchar, pero é o que ele tem a falar. Amém? Devemos afinar nossos ouvidos, concentrar-nos e escuchar o que o Senhor tem a dizer, porque é de suma importância poner por obra, escuchar e poner por obras. Senão nada estamos fazendo, verdade que sim? Nossa relação com Deus é esta: adoramos, glorificamos o nome, mas quando Ele decide falar e quando é o momento dele falar com nós outros aquietamos nossa alma e escutamos. Amém? Aprendemos, absorvemos aquilo que nos toca para nós outros individualmente e passamos a aplicar isto. De não aplicá-lo, será apenas conhecimento. Amém? Apenas conhecimento adquirido sem nenhum resultado, verdade? O conhecimento, hermanos, que uno adquire no mundo, na vida, ele funciona à medida que nós outros aplicamos o que aprendemos. Se você vai fazer um curso, alguma coisa que vai estudar para um trabalho, alguma coisa, não basta ter o título pegado na parede e dizer: veja, eu estudei isto. Mas se nunca praticou, qual foi o sentido? Verdade que assim? É algo pegado na parede, que nunca trago nenhum fruto. Nossa relação com Deus assim é, irmãos. Escutamos atentamente o que o Senhor tem a dizer e depois absorvemos o que nos toca para a nossa vida personal e aplicamos. Amém? Não todo vai sair ao 100% de um momento, mas é um processo. Vamos caminhando, vamos avançando, vamos aprendendo, vamos crescendo e o Senhor vai sendo glorificado. Quantos dizem amém a isso? No passado domingo, irmãos, falamos de um tema que lhes havia dito, que é um tema em alguns meios, verdade? Bastante controversial. Amém? Que genera certa controvérsia, que alguns creem e outros não, que alguns praticam e outros não, que alguns veem como algo real e outros não. Pero é uma realidade bíblica, porque está escrito aqui. Evidentemente que há muitas linhas de pensamento, igrejas, denominações, cada quem tem sua doutrina, sua forma de pensar, e às vezes essas doutrinas humanas, essas formas diferentes de entender a palavra, às vezes a pessoa tem que fazer um esforço como para ignorar o que está escrito. Amém? Porque se supõe que em minha congregação não creemos em tal coisa. Como não creemos em tal coisa e eu quero estar bem com os irmãos e com o liderazgo, então se tenho que fazer um esforço por ignorar o que está aqui. Amém, irmãos? Les vou dar um exemplo. Denominações, igrejas, verdade? Onde a gente não crê no poder do Espírito Santo, não crê na manifestação dos dons do Espírito Santo. Essas igrejas têm que fazer um esforço muito grande para ignorar o que está aqui, verdade? Aunque lo leem, aunque está escrito aqui, verdade? Que o Espírito Santo se movió e se mueve, que o Espírito Santo sanou e no passado sigue sanando hoje, que o Espírito Santo liberou pessoas e hoje sigue liberando as pessoas, sim ou não? Então, se a gente tem que fazer um esforço muito grande para negar o que aqui está escrito, pero aún su negativa não vai invalidar o que aqui está. Amém, irmãos? Se Deus deixou plasmado nesse livro, creia-me, é real, é palavra de Deus e assim tem que ser entendido. Amém? De que falamos no passado domingo? Falamos do mundo espiritual, verdade? Do mundo espiritual, de como o mundo espiritual afeta a nossa vida, como este mundo que nós outros não vemos, não é palpável, não podemos mirar com nossos olhos, a não ser que Deus abra nossa visão para ver os habitantes desse mundo espiritual, verdade? E a vezes Deus o hace, nos permite ver, nos permite sentir em nosso corpo
a presença desses seres que aí vivem, dependendo de um lugar onde tu vá, um ambiente onde tu está, algo te passa, se te param nos pelos, tu sentes o escalofrio, tu sentes algo raro, verdade que sim? É dizer, esses seres que habitam no mundo espiritual, do qual não vemos, estão aí, se estão movendo, estão atuando, e evidentemente não estão fazendo nada para ali, verdade? Porque falamos de espíritos malignos. Então, irmãos, para dar um exemplo claro assim, mais fácil de entender, que é o reino espiritual, como se move, como interfere em nossa vida, como influencia em nossa vida, e você mira seu aparato celular, aqui lo temos, é um aparato normal, eletrônico, aqui está, com certos dispositivos eletrônicos e tudo mais, é um aparato físico, físico, muito bem. Pero eu penso que o suyo, em algum momento o suyo aí, você pressiona um botãozinho aqui, lo prende, dá uns comandos por acá, e ao rato começa a entrar comunicações que tu não sabe de onde vêm, entra aplicações, entram vídeos e áudios, mensagens que tu recebes de pessoas que estão distantes de você, incluso em outra nação, pessoas te mandam mensagem. E como vai explicar como esse aparato logra captar isto? Eu não estou vendo nada aqui como para enchufá-lo e pegar lá em internet, por exemplo, pero assim se conecta, sim ou não? E o reino espiritual é assim. Você não vê, pero aí está. Você não vê a internet, você não vê o Wi-Fi que tem em tua casa. Não é como palpá-lo, como mirá-lo, pero há ondas magnéticas e elétricas, ondas de rádio, que estão em tu ambiente, e no mesmo espaço que tu está, eles estão aí. E pior que isso, essas ondas, seja de rádio, seja ondas magnéticas, seja ondas que seja, atravessam o ambiente onde tu está, atravessam a parede, sim ou não? Há uma antena por aí, emitindo ondas, né? Para todo lugar, para toda São Paulo. Há árvores, há montanhas, há ventos, há lluvia, há sol, há paredes, há puentes, há todo tipo de construções, pero essas ondas passam, atravessam a parede e tu recebes a señal em tu casa. Vamos entender isso, irmãos? Amém? Dá para entender você como funciona o reino espiritual? Sim ou não? Você não o vê. Você não vê os ángeles, você não vê os demônios, pero estão aí, atravessam, vivem, convivem com em tu ambiente, em tu entorno, aí estão, causando dano, causando problema, generando confusão em nosso ambiente muitas vezes, pero nós não vemos. E por que não os vemos? Porque Deus não nos dotou de miradas de olhos para ver essas coisas, pero sim, em nosso espírito podemos senti-los, amém? Dependendo de nossa relação com Deus, de nossa relação com sua palavra, dependendo de nosso caminhar em santidade com Deus, nós vamos alcançando um nível espiritual onde se manifesta um dom que aqui está escrito, que é o dom de discernimento. Amém? Então você chega em um lugar e sente algo raro, não estás vendo nada, mas sabes que há algo aí. Sim ou não, irmãos? Assim é o reino espiritual, irmãos. E o mais impressionante de todo isso é que a gente, que somos nós outros, cristianos, evangélicos, gente em quem habita o Espírito Santo em nós outros, muitas vezes convivimos com estes seres aí, disputando espaço com nós outros, provocando problemas, aflições, enfermidades e confusões em nosso entorno, em nossa casa, em nossa vida, e vivimos como se nada. É como na película que hiciera há muitos anos, Dormindo com o Inimigo. É mais ou menos assim, era uma película que hiciera muitos anos atrás, Dormindo com o Inimigo. Tu duerme com o inimigo, está aí, desperta com ele, e está em tu casa, e está manifestado de distintas formas, de distinta maneira, como eu disse no domingo passado, dependendo do que praticamos em nossa casa, dependendo dos objetos que temos em nossa casa,
Isso pode funcionar como portais de entrada, portais de acesso ao mundo espiritual. Amém? Es decir, o mundo espiritual acessa nosso ambiente utilizando a vezes objetos, de la maneira que usamos isso aqui para receber a señal da internet. Há objetos em nossa casa que abrem portais para que esses espíritos hagam a conexão com nosso mundo físico. Vamos entender isso? Para dar um exemplo claro, a gente que tem estátua de santo na casa, é palo, é gesso, é madeira, não tem poder nenhum, mas quando começa a gente a adorar essas estatuetas que estão aí, a adorar, a conversar com isso, prender candela e venerar e adorar, o que estão fazendo? Estão atraindo espíritos que se aproveitam desta debilidade para causar-lhe problema na casa, seja para enfermar, generar confusão e todo o demais. Então, irmãos, resumindo, o mundo espiritual é tão real como este mundo que estamos acá. E nós outros homens e mulheres de Deus, cristianos que somos, devemos entender isso. E devemos caminhar de uma maneira tal que esse mundo espiritual, habitado por espíritos malignos, não nos afetem, não nos causem problema, não se aproveitem de nós outros. Verdade que sim? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o conhecimento da palavra, nós temos as promessas do Senhor, a autoridade, o nome de Jesus, temos tudo isso. Não podemos permitir, irmãos, que a gente que não tem conhecimento, bueno, mas nós outros sim temos conhecimento. Amém, irmãos? Devemos sempre ver o nosso ambiente como está. Que é que em nosso ambiente pode servir de conexão com essa antena repetidora que há por aí, né? Há antenitas em nossa casa que captam as señales do mundo espiritual. Me está entendendo, irmãos? É uma casa onde há muita confusão, há pecado, pecado de todo tipo. A gente que está em pecado, em completa rebelião contra Deus, estão servindo como essas antenas repetidoras da señal que vem da internet, ou a señal de televisão, ou a señal do cable. Verdade que sim? Estão como antenitas, está em pecado, está em confusão, está em rebelião contra Deus. Este é o ponto de contato em uma casa que o inimigo se mete e causa problema. Vamos entender isso, irmão? Amém? Por isso o Senhor nos chama a caminhar em santidade. Amém? Caminhar em santidade. Que não sejamos nós outros portais de acesso para o mundo espiritual, venir e causar problema não somente a nós outros, senão a todo o nosso entorno, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Amém, igreja? E creiam-me, com todo isso, irmãos, há cristianos que não apenas servem como antenitas, captando as señales do mundo espiritual, sino que mais bem lo hacen como que para atrapá-los, para atraer-los a seu entorno. Amém? E lo hacen de forma consciente. Quando você em tu casa, irmão, começa a viver uma vida distanciado de lo que está aqui, fazendo coisas pelas quais Deus condena e não aceita que hagamos, e nós outros seguimos praticando essas coisas, estamos nós outros conscientemente atraindo situações e problemas, como dissemos, atraindo maldições, sim ou não? Uma pessoa que tem a boca sucia e que habla palavrotas em sua casa, que está atraindo? Que está atraindo? Que se la passa ofendendo a todo mundo, dizendo palavras fortes, ofensivas, palavras maldicentes que hablam no mundo e que é normal falar no mundo, mas num hogar cristiano, isso não, irmãos. Porque esse é o momento, é o lugar perfeito para o mundo espiritual venir e estabelecer-se aí. Me está entendendo? Então, irmãos, guarde tua boca, guarde tua casa, porque muitas vezes nós andamos falando coisas aí, verdade? Falando mal incluso de la gente, verdade? Comentando, juzgando, señalando a vida ajena,
E o que estamos fazendo, hermanos, é como aquela pessoa que toma um veneno esperando que o outro se muera. Verdade que assim? Está entendendo? É isso. Você está falando de fulano, falando de sultano, maldiciando um, maldiciando a outro, desejando o mal para quem seja que seja. O que está sendo você? Te está envenenando e esperando que aquele se muera. Quem se vai morrer? Quem? Amém, irmãos? Como estão entendendo? Diga comigo, o reino espiritual é real, muito real. E o cristiano deve saber disso, deve saber. Sabe, não sei se lhes dei esse exemplo passado domingo. Eu estou usando um aparato para exemplo. Tu tens um aparato com 2 chips, verdade? O meu aqui tem 2 chips. Há muitos que têm 2 chips, os mais modernos aí. Qual é a señal que você vai conectar teu telefone? Digamos que tu tens um Claro e um Colby. Aqui funciona o Colby, não sei se é o mais forte, não sei. Vá para outro lugar, é outro que funciona melhor. Olha assim, a señal está mais forte. Então, se tu telefone com um comando aqui, tu cambias, né? É o chip 1, o chip 2, qual vai conectar com a rede? Em um mundo espiritual funciona assim. Nós outros estamos como esta antenita que aqui tem, que capta a señal da internet. Estamos assim. Vai depender de nossa vida, de nossa maneira de viver, de nossa relação com Deus. Isso vai depender quais as señales que vamos captar para a nossa vida. Me está entendendo? Porque há uma señal que vem do céu, sim ou não? Há uma señal que vem do trono de Deus. Se tu estás conectado com o trono de Deus, não importa a rede maligna que está a tu redor, tu estás conectado com quem? Aleluia. Estão entendendo? É verdade que sim? Pero se minha señal está débil, o que lhe parece? Como dissemos, está débil assim, ó. 1, 2 rayitas apenas. que tienes que hacer? Fortalecer a señal com o cielo. Amém, irmãos? Se a señal está débil, provavelmente as ondas que estão ao redor aí, que não são buenas ou malas, se vão conectar e te vão atrapar, porque tu estás receptível a estas señales. Me estão entendendo, irmãos? Então, se direciona tua antena espiritual hacia o cielo. Amém? E tua antena espiritual é tu coração, é tu relação com Deus. Amém? Esta é a tua antena que conecta com o mundo espiritual, para bem ou para mal, ou te conecta com Deus, ou te conecta com outros espíritos que não estão aí para ser nada bueno em nossa vida. Quantos entendem, irmãos? O Senhor, irmãos, desde o princípio enviou señales muito fortes desde o cielo, e esta señal se materializou nesse mundo. Esta señal nos habla de Juan 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, sim ou não? Que enviou, amém, enviou uma señal de salvação chamada Jesus Cristo, amém, seu Filho amado, amém, igreja? Esta señal me habla del amor de Deus. Juan 3,16 me habla deste amor, desta señal que foi enviada desde o cielo, e todavia esta señal está vigente, buscando conectar-se com homens e mulheres perdidos em el pecado. Amém, igreja? Todo aquele que direciona seu coração hacia Deus se vai conectar automaticamente com o amor de Deus. E nessa conexão vai haver sanidade, vai haver restauração, vai haver uma vida nova, porque tu estás definitivamente e finalmente conectado com o que Deus decidiu desde o princípio. Quantos entendem nessa manhã, irmãos? Com quem estás tu conectado nesta manhã? Com quem has estado conectado nessa semana que passou, em no mês que passou, e no ano que passou? Como está a señal de tu coração em direção a Deus? Está forte a señal ou está débil?
Porque se bem é certo, Deus envia señales de su amor, de su graça, de su misericórdia a la tierra, também o mundo espiritual envia señales. ¿Me está entendendo, igreja? Alô? Havia señales. E não solamente envia señales, sino que habla. E as pessoas escutam no mundo espiritual. Les hablé aqui do testemunho domingo passado, verdade? De la experiência da família essa, que a niña escutava a voz da muñeca que falava com ele. Ou seja, o mundo espiritual também habla. O mundo espiritual também diz a la gente: oiga, quítate la vida, não sirves para nada. E a gente escuta vozes, sim ou não? Então não somente é o céu que envia mensagens, também o mundo espiritual envia mensagens. E nós, irmãos, não podemos ignorar as artimanhas do inimigo. Amém? Devemos estar conscientes, pendentes de nosso entorno, em nossa casa. Temos que discernir as señales que estão aí, as coisas que estão sucedendo, as pequenas señales que estão aí, tratando de mover-se em nossa casa. E nós dizemos: não passa nada. Verdade? Não sucede nada, isso é normal, com todo mundo sucede. Não, há coisas que são pequenas señales, que há mundo espiritual tratando de conectar-se com pessoas, em tu caso, ou incluso contigo mesmo. Amém? E tu tens que estar assim, muito chispa. Tem que estar em profunda comunhão com Deus, em oração, em consagração, em santificação, porque senão tu señal com o céu estará débil e se vai conectar com outras señales que andam por aí. Quantos entendem nessa manhã, né, irmãos? E te digo que essas señales que vêm do mundo espiritual, como disse Juan 10:10, vêm para roubar, matar e destruir. Quantos entendem isso? Amém, irmãos? O mundo espiritual não envia señales de amor, não envia señales de graça, de misericórdia, envia señales de roubo, de matar, de suicídios, de homicídios, de pecados, de maledicências. Amém, igreja? São essas señales que vêm do mundo espiritual, não vêm nada bueno. Sin embargo, nós outros vivimos a vez uma vida cristiana espiritual, mas conectado com o mundo espiritual que necessariamente com Deus. Que lhe parece? Há gente que mira a casa de um cristiano e confunde com a casa de um impio. É o mesmo. Aí há música mundana, aí há pleito, há griteria, há palavrotas, há gente que não habla com um e com o outro, há enemistade, há irmanitos e irmanitas que peleiam com o vecino, há gente que mal paga no comércio, verdade? Que tem mala fama, que a gente mira e diz: mira esta, mira, você vai para a igreja, passou toda a semana peleando com o vecindário, domingo vai para a igreja. Que lhe parece? Está entendendo, irmão? Assim estamos, creia-me. O mundo espiritual é real, estou dizendo, e a gente vive como se nada, vive como se não passa nada. Passa. O Senhor nos disse, irmãos, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Amém? Ele anda como leão rugente, buscando aí a ver a quem atrapar. Bem, irmãos, lo que disse 1 Coríntios capítulo 8. O Senhor nos invita, irmãos, a que estemos receptivos à señal que vem do céu. Amém? Glória a Deus. Nossas atitudes, nossa relação com Deus é o que vai determinar com quem nós vamos conectar. Amém? Quando tu chega numa casa de gente cristiana, não é difícil entender com quem essa família está conectada. Verdade que sim? Porque você vê o diário viver, vê o que a gente vive, o que a gente faz. Dice capítulo 8 de 1 Coríntios. Aqui Paulo escreve uma carta, verdade? Para explicar a esta gente da cidade de Corinto
la cuestión de las carnes sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Eles tinham essa dúvida, não sabiam como proceder referente a isto. Então, Paulo tuvo que escrever uma carta para explicar isso, outras coisas também, mas especificamente isto, porque a gente se convertia ao Senhor e já não queria seguir em o mesmo que praticava no passado, amém? Havia um discernimento, havia uma intenção, aunque a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, verdade? Pero era também uma igreja la que mais se movia do Espírito Santo de Deus. Aí se moviam os dones, e Paulo escreveu na carta de Coríntios para falar de los dones espirituais. Está aqui no capítulo 12, amém? Havia um mover espiritual tremendo nessa igreja, pero não havia conhecimento e sabedoria como portar-se bem, amém? Em uma igreja. Então, o que hacemos? Seguimos comendo a carne sacrificada ou não comemos? Diziam eles. E tudo isso está dentro do tema que estamos falando aqui, do mundo espiritual. Veja o que disse, capítulo 8, versículo 1. Disse Paulo: enquanto a los sacrificado a los ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, e o conhecimento envanece, pero o amor edifica, amém? E o conhecimento envanece, a pessoa se ela passam adquirindo conhecimento e títulos de conhecimento, pero são pura vanaglória, porque esse conhecimento não se converte em sabedoria para aplicar em sua vida. Disse a palavra que vai envanecer a pessoa, pero disse que o amor edifica. Então não bastava ter o conhecimento só para exortar a gente, só para pesar mano a gente, só para juzgar a gente. Era necessário o amor em primeiro lugar, amém, irmãos? O amor é o que edificava. E se algum se imagina que sabe algo, aún não sabe nada, como deve sabê-lo. Oh, que tremendo, hein? Pero se alguno ama a Deus, és conhecido por Ele. Acerca, pues, de las viandas que se sacrificam a los ídolos, sabemos que um ídolo nada é en el mundo, e que não há mais que um Deus. Amém, irmãos? Um ídolo nada é en el mundo. Tu pode ter uma estátua de la Maria, de São Pedrito, o santo que tu queiras. Esto nada é en el mundo. Não tem poder. Amém? Repito, não tem poder. Mas vamos seguir lendo, amém? Por quê? Porque há um solo Deus, verdade? Amém. Pois aunque haja alguns que se chamem deuses, sea en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Déjame explicar isso, hermanos, porque se eu me quedo na meia palavra, é possível que tu saia daqui hoje e vá comentar com alguém aí. Era que o pastor Pedro disse que podemos ter a estátua de la Maria na casa que não passa nada. Amém? Eu sei como funciona a coisa, verdade? Se você não explica com detalhes, a gente agarra uma frase tua e pastor Pedro está predicando idolatria. Verdade, assim? Então se não tem nem que explicar, porque se não explica, bueno que queda gravado, verdade? Isso aqui é bueno. Bem, irmãos, que disse Paulo? Que um ídolo nada é no mundo, que há um solo Deus, nem o Paulo, nem o gesso, nem a estátua de quem seja, nenhum poder tem. Donde é que estabelece o poder? Donde é
que o reino espiritual entende que aquela estatueta, aquele aparatito que tu comprou em algum lugar, pode servir de conexão para entrar em teu ambiente. Como é que se transforma isso? Se é apenas palo, gesso e madeira, como é? É quando o ser humano passa a adorar isto. Amém? É quando a gente passa a adorar, a falar. É como aquela gente que construiu um becerro de ouro no deserto. E o becerro em si não podia ser nada. Pero quando começaram a adorar e apresentar sacrifícios ao becerro de ouro, o mundo espiritual recebeu isso como ofrenda. Me está entendendo, irmãos? Amém? Por isso que quando nós outros não teremos a sabedoria, e eu lhes explicar, eu creio que foi na rádio que abriu um dia desse, de gente que tem fotos de mortos em las casas. Você guarda que abriu aqui ou não? Na rádio, não sei. Amém? E a gente habla com o retrato do falecido. O que lhe parece? Sim, a gente que habla. Ou seja, que eu tenhas o retrato aí de tua abuela, de tu papá, de tu marido que morreu, não há nenhum problema com isso, verdade? Sempre e quando tu não estás mais com o dolor do luto. Já foi liberado, já está sanado, está aí. É como ter a foto de um presidente, de um governador, não há nenhum problema. E o problema é quando tu começa a adorar, a interactuar com esse retrato, com essa foto que está. Tu começa a falar, ai meu papito, quando estava comigo eu era feliz, e agora estou só, está entendendo? Tu estás falando. Isso não te vai responder nada, pero há um mundo espiritual que está ao redor tuyo, ao igual que a internet também está, e tu não vê, que mira e diz, há um ponto aí de entrada, há um portal de acesso, porque há uma comunicação de um ser humano com esse objeto. Então, se de repente a gente começa a escutar vozes, ai que me falecido me visitou na madrugada e falou comigo, me está entendendo, irmão? É que a abuela me visitou em meu sonho e me disse tal coisa. Ah, foi a abuela, é? Não foi a abuela. É que tu estás falando, é que tu estás conectando, falando com o mundo espiritual, me está entendendo? A gente quer fazer isso. E depois não quer ter sonhos, pesadilhas e problemas espirituais. É óbvio que vai ter. Amém, igreja? Então, se repito, palo, gesso, lo que sea, não tem poder, porque aqui está dizendo Paulo, um ídolo nada é no mundo, pero Oséias disse que detrás de todo ídolo há um espírito. Daí há mais a palavra, meu irmão. Detrás de todo ídolo há um espírito. Evidentemente que o mundo espiritual está buscando a ver com quem e como se conectar. Amém? E o mundo espiritual, estamos falando de espíritos malignos, que são espírito, não tem corpo físico. Então se busca corpos físicos para ser a conexão. Me está entendendo, irmão? E eu como de uma situação destas, pela influência do mundo espiritual e nosso mundo físico, é quando um espírito desse logra meter-se dentro de uma pessoa. Esse é o ápice do problema. Então você entende isso? Que a pessoa vive numa condição de pecado tão profunda que tu estás aí orando de pronto está echando fora demônio, porque a pessoa tem um demônio dentro. Você me está entendendo, irmãos? Alô? Esse é o ponto mais alto, né? Quando a conexão se dá através do pecado, das maldições, da rebelião contra Deus, passa de ser apenas um ponto de influência, de ter um sonho, uma visitação, a hora espiritual e se mete em um corpo físico. Amém? Se mete em corpos de animais. Quantos sabem disso? Que animais que se põem endemoniados na casa. Perros que te conhecem toda a vida e te querem morder e matar. Por quê? Porque há espíritos que estão aí trabalhando, buscando como se manifestam em corpos físicos. Então, se vou repetir o que disse Paulo, um ídolo nada é no mundo, e que não há mais que um Deus. Amém? Versículo 5: pois, aunque haja alguns que se chamem deuses, seja no cielo e na terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Ahora sí, vamos a completar aquí, No en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué sucedía en ese entonces, hermano? Sucedía que los paganos de la ciudad de Corinto, era uma ciudad de Grecia, gente pagana, pecadora, idólatra, tenían sus 12 dioses gregos que adoraban y hacían sacrificios. Entonces, en sus fiestas que hacían a sus dioses, esta carne sacrificada que não se consumia em los festejos de eles levavam ao mercado para vender, para não desperdiciar a carne. ¿Está entendendo, hermanos? Era uma carne que foi consagrada em uma festa pagana. Esta carne ia para os mercados, para as carnicerias. Então, se a gente da igreja pensava, podemos comer ou não podemos comer essa carne? Porque sabemos de onde vem essa carne. Vem de uma festa que sucedeu allá, para um Deus pagano. Podemos ou não podemos comer? Então, se Paulo escreve isso para eles, verdade? Disse, se bem, pero no em todos há este conhecimento, porque alguns habituados hasta aqui a los ídolos, comem como sacrificado a ídolos, e sua consciência, sendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptables ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. A la gente que tinha conhecimento espiritual, que tinha madurez espiritual, Paulo está dizendo, te dá igual comer isso ou não comer, não vai passar nada. É isso que está dizendo. Nós vamos ao super, ao Palinha, qualquer super por aí. Quantos alimentos, quantas coisas levamos para nossa casa que estão consagradas a demônios? Quantas grandes empresas consagram seus produtos de fábrica, amém? Los consagram. Empresários que fazem pacto com o diabo para prosperar sua fábrica, prosperar seu negócio, e lo consagram todo. Incluso há produtos no supermercado que têm nomes de demônio. Que lhe parece? Há rabão em povo chamado Ariel. Esse é um espírito maligno, um demônio. É um nome de um demônio. E nós levamos para casa e lavamos a roupa e não passa nada, sim ou não? Não passa nada, porque temos o Espírito Santo e temos boa relação com Deus. Pero quem não tem esse conhecimento vai correr isso e vai dizer, não, isso não, vai causar problema em minha casa, porque crê que vai passar, amém? Está falando Paulo. Disse, se bem a vianda não nos hace mais aceitável ante Deus, pois ni porque comamos seremos mais, ni porque não comamos seremos menos, pero mira, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aí sim, amém? Diga-me. Pastor, hay personas que estudian han estado preguntando si ellos pueden ir ahí. ¿Dónde? Donde matan animales para consagrar a los amigos. Uma festa católica é essa? O que é essa? Não entendi. Aqui em São Paulo hay una familia que todos los años mata animales, regalan la carne. Lo regalam para uma festa. Es ofrecida a la luz de los ángeles. Sim. Entonces muchísima gente va porque regalan la carne para eso. Ah, la regalam. Para eso matan los animales para regalar la carne y hacen un rezo, no sé para qué más hacen ahí. Sí, la consagran En seguramente. ese momento, exactamente. Entonces la gente pregunta, ¿podemos ir ahí a ese lugar, estar ahí en el rezo y comer la carne?
Como não é possível? Como vamos estar aí? Não podemos? Claro que não. Verdade que sim? Não. Agora, veja bem. Não, nós não vamos estar aí. Vamos estar aí no rezo porque queremos a carne. Ou seja, eu não creio em nada, só quero a carne. Não, verdade que sim? Verdade que sim? Não é ambiente para nós outros. Agora hay que pensar uma coisa, e pode suceder o que dijo Paulo: a carne de uma festa que sobrava, eles lançavam no mercado para a gente comprar. Já aí não tem nem problema. Se tu não sabe, você vai comprar na carniceria, você não sabe de onde o carniceiro comprou o boi, se comprou de um gru, se comprou de um satanista, a carne está aí para vender. E todo que está no mercado compra, consagra a Deus e alaba o Senhor por o que podia se comprar. Verdade? É disso que está falando Paulo. Ora, tem que tomar cuidado com a liberdade que tu tens. Esse conhecimento que tu tens, tem que tomar cuidado, porque pode que alguém débil não o entenda assim. Verdade? Pero eu não vou a uma festa dessa buscar a carne. Não. Como quadrado toda a vida, pero não vou eu. Regala um pouquinho. Seguro que a gente assim, cola. Imagina-se usted. A ver os irmãos cristianos aí na fila, rezando-lhe a Maria, esperando a carne. O que lhe parece? O que hace usted em um rezo, irmã? Me explica isso. O que vai fazer usted em um rezo? E você vai a rezas, é? Ai, temos que orar por essa irmã. Temos que orar. Essa é uma prática catolicíssima, católica, não tem nada que ver. Assim, reza de 9 dias. Sabe o que é isso? É venerar o morto. Venerar. Amém? É veneração. E mais que isso, é a ilusão que têm eles, o erro doutrinário, que não é apenas uma ilusão, é um erro doutrinário, de crer que quanto mais rezos hacemos, mais alumbramos o caminho do morto que vai passar ao purgatório, e Deus vai preparar e vai perdonar seus pecados para depois ir ao céu. Que ele vai. É isso que creem, entende? É isso que creem. Um cristiano morreu, acabou. Já sabemos para onde vai, tá? Não teremos que prender candela para alumbrar o caminho do morto. Não. Claro. Que alumbre seu caminho mientras estiver vivo, verdade? Que não ande em tinieblas, verdade? Quer dizer, pero não, irmãos. Então, se é uma prática idólatra, é uma prática totalmente fora de lo que está na palavra, verdade? Porque fazer rezos é como ir ao cemitério e chorar. Não, que existe, não. Um montão de ossos aí, vai chorar por quê? Que tu tenha que ir de vez em quando limpar a sepultura, porque a comunidade exige, a municipalidade, a administração do cemitério exige, claro, limpia, tá, e tá. Mas não te pongas aí chorando e conversando, me papita, por favor. O que lhe parece? Amém, irmãos? Nós não somos umas católicos, irmão. Essas práticas, e eu vejo cristianos, irmão, você não é o único que está falando dessas novenas aí, trezenas e tudo mais que a gente é assim. Há cristianos que estão metidos nisso, sem nada de sabedoria, zero sabedoria. E depois o inimigo se aproveita, porque sabem que essas pessoas não são do reino deles, são de outro reino, agarram essas pessoas e me está entendendo? Paulo. Bom, aí vamos imaginar outra coisa. Vamos pensar mais profundo aí, tá bem? É nesse caso, perdão. Eu entendo, tudo isso eu entendo. Devo dizer uma coisa, por que sucede isso? Eu não vou ocupar nunca uma pessoa que haga isso. Sabe por quê, não?
porque há todo um envolvimento emocional, há um choque emocional por uma pessoa que perde um ente querido. Então, se a pessoa sai do quicio, sai do seu equilíbrio emocional e psicológico, houve uma ruptura familiar aí, mano, um papá ou uma mamãe morreu, um filho está aí, as pessoas estão em um duelo tremendo. Eu creio que há uns anos atrás les falei aqui de los processos de luto. Eu creio que falei aqui um dia, verdade? Los processos de luto, la negação, verdade? Ou seja, não está aceitando que um filho de 12, 13 anos ou 5, 6 anos se morreu por um problema, porque um aliante ele pegou um balaço, um atropelado na cara. Tu vai aceitar isso? É óbvio. Estás emocionalmente, entende, irmão? Não, isso é parte do luto, não tem nada a ver com idolatria. Não confunda não. Duro é se tu estás diante de um familiar que está morto, tá duro. Não, eu sou cristiano, não vai chorar. Verdade, assim? Não, viva tu luto, é um processo que tu tens que passar. Vas a negar, depois vai entrar em resignação, vas a aceitar e ao final a vida, já, sigue tua vida, amém? Não podemos confundir, porque senão vamos ser muito religiosos, e mais que isso, vamos ser insensíveis ao dolor ajeno. Isso é muito forte, mano, verdade que sim? Que estemos em uma vela juzgando quem está chorando, quem está falando com o morto. Não, diabo. Que hable, deixa que hable, mano. É um momento, não podemos juzgar, por favor, não. Seríamos muito insensíveis, lugar. Eu estou dizendo que se passem o tempo, já o morto morreu há 40 anos com a foto, e estamos falando com uma foto, aí é outra coisa. Pero um momento de duelo, esse é um momento muito forte, né? Nós não somos preparados para a morte, verdade? Somos preparados para viver. Nada nos ensina como enfrentar uma situação como esta. Há muitos fatores aí. E um dos fatores é como morreu a pessoa, o que sucedeu com a pessoa, que relação temos nós outros com essa pessoa. Qual? Quando meu irmão morreu, irmão. ele na igreja, com la banda, y yo le dije que me le dije, yo le pregunté, o sea, en el momento del dolor, ¿verdad? La situación consciente, yo le decía, pero ¿por qué hiciste eso? Porque está mal, pero en las emociones, claro. Yo decía, pero ¿por qué hiciste eso? Sim. E na desesperação de um, é um dolor de um, é óbvio que vamos falar. Eu passei por uma experiência em Brasil há muitos anos, quando minha mamã se rompeu na veia, queria várias, se rompeu na veia, e foi para o hospital, como dizem os médicos, apenas a suturar, costurar, verdade? Dá 2, 3 pontadas e veio para a casa. É rapidito, verdade? É rápido, pero não. É nesse processo apenas de coceiro na veia, irmãos, sucedeu que se meteu na bactéria hospitalar. E até hoje eu nunca mais ouvi o nome dessa bactéria hospitalar. Creio que você já escutaram em algum momento. Eu la escutei em anos 80. Foi em anos 80 que sucedeu isso. Há muitos anos. A bactéria chamada Staphylococcus dourado. Esse é o nome da bactéria. É uma bactéria hospitalar. Staphylococcus dourado é o nome. E se meteu na infecção generalizada, ou seja, não é nada mais que fazer. Puseram minha mamãe em coma porque o antibiótico não funcionava, era infecção total, e foi para cocer uma vena, apenas para isso, irmão. Muita gente entra com problema no hospital e queda um montão de tempos ali com enfermidades que agarrou ali mesmo. Por isso, creia em mim, não ande a cada rato, qualquer coisa vai à clínica, qualquer coisa vai ao hospital. Não, aprenda-se a cuidar de si mesmo em sua casa. Amém, mano? A gente que lhe gusta, a cada rato vamos ao hospital. Entra com resfrio, sai com uma tuberculose. Sim, mano, com uma pneumonia ou algo parecido. Então, o que sucedeu? Minha mamãe dilatou 21 dias em coma, 21 dias. E os médicos disseram, bueno, esperamos 4 dias, esperamos 5, esperamos 6, não há havido nenhuma evolução, os antibióticos não estão funcionando, nada está funcionando, pensamos em desconectar os aparatos, porque não há nada mais que fazer,
La infección não retrocedia, não se volvia atrás. Hermanos, toda a família chorava, a gente chorava, ia à casa e chorava, e conversava, o que vamos fazer? E a mamãe era a patriarca da família, sabe aquelas mulheres são patriarcas, verdade? Morre a patriarca, a família se desbarata, vai para cada lado. Como minha mamãe foi assim, ela que reunia toda a família de fim de semana, de festa, de comidas, que assim. O que sucedeu, hermanos? Lá a gente chorava, a casa era um lugar de tristeza, de angústia, de dolor, e eu como se nada, ia para meu quarto, ponia o sonido que me gostava, Beatles, Michael Jackson, estava aí contente e feliz, não passava nada, não sentia, não reflejava o dolor que todo mundo sentia. O que lhe parece? E um dia um cunhado de minha irmã vai à casa, né, a buscar umas roupas, vai à casa e me vê. Eu estou aí tranquilo, está todo mundo triste, todo mundo chorando, todo mundo pensando em comprar, pagar a cueva e aparato para o sepultamento, e eu como se nada, não manifestava dolor, não representava nada. Então esse varão teve muita sabedoria e começou a falar comigo e me começou a provocar e a falar coisas, e falava e me ofendia, e que me conhecia, agarrava debilidades que eu tinha e me qualificava e falava, porque tu isso, porque tu aquilo, e começou a falar e começou quase que me chamava para um pleito, verdade? Pero qual era a intenção dele? Era que eu me saliera de onde estava. Eu estava encerrado, não chorava, não sentia dolor, não sentia falta da mamãe, quer dizer, é como que eu me desconectara da realidade. Há pessoas que vivem assim. Me desconectei da realidade, todo mundo chorava, todo mundo sofria, todo mundo conversava com a roupa de minha mãe que estava na casa, cada quem sofria a sua maneira, pero eu, nada, não passava nada. O que lhe parece? Então esse varão foi, eu creio que entendia um pouco de psicologia, me provocou, até que eu me revoltei com ele, me revoltei ao ser a mano contra ele. Ele era um negrotote de 1,90 m, grandotote assim, pero eu estava indignado e fui por cima dele. Ele me agarrou e disse, isso que eu queria ver, a reação que tu estás guardando e escondendo aí dele. Eu não tinha reação ao problema, irmão. E o problema afetava todo mundo, a mim como se nada, eu estava duro, não choro, não sinto nada. Ele foi muito psicólogo para isso. Irmãos, quando ele me agarrou e disse, é isso que eu queria ver, reação. Todo mundo aqui está sofrendo, está passando com angústia, com dolor, e tu sai como se nada. Tu não é essa pessoa. É que eu me bloqueei, em algum momento me bloqueei. Quando ele terminou de falar isso, eu me desatei a chorar. Não, aí passei horas chorando, chorava, gritava, e sapateava, e patalhava, e conversava com Deus, nem relação teria com Deus, pero falava. Por quê? Porque eu me retraí, amém? Me retraí ao sentimento, ao dolor. Nós outros não podemos fazer isso com as pessoas. Em um momento de duelo, deixe que chore, deixe que sinta o que está sentindo, é necessário para sacar isso. Porque há pessoas, irmãos, que guardam o luto e lo estendem hasta. Aí tem que ir ao hospital, ao psicólogo, tratar a ansiedade, tratar a angústia, tratar depressões, verdade? Começa a manifestar enfermidades no corpo e disse ao médico, não tens tu aí um luto retraído? Um luto escondido, um luto oculto, um luto do qual tu não entregaste todavia, verdade que assim? E a gente que assim, estão 30, 40 anos de luto por um morto que já morreu há muitos anos. Isso evidentemente vai generar problemas psicológicos, emocionais e em la vida da pessoa. Então, hermanos, esses momentos há que respeitar o duelo, respeitar o problema, mas bem fortalecer a pessoa, ajudá-la. Pero algumas coisas se la passam, verdade? Ela medida, se la passam pela medida mesmo. Porque uma vez eu vi uma muchacha que morreu lá, a mamãe dizia, mamãe, leva-me contigo, que eu vou atirar nesse hueco. E a gente assim, como? Está pedindo que você não leve também? Assim? E tem sabedoria, verdade, irmão? Tu pode sentir o dolor, tu pode sentir o duelo, mas tampouco vai falar com Deus, verdade? Porque os espíritos malignos estão aí, escutando o que tu está dizendo. Amém? E se tu sales de la raia, capaz que eles
E a muchacha dizia: Deus, leva-me comigo, eu não vou quedar sem minha mamãe, eu quero ir. E queria tirar-se ao hueco. E a gente lá agarrava. O que lhe parece? Vieja de igreja já. Vieja de igreja. Então, sabedoria. Disse, irmãos, vamos avançar aqui, amém? Vamos avançar aqui, versículo 10, 8, 10. Porque se alguno te vê a ti, vê o que diz aqui Paulo, hein? Porque alguno te vê a ti, que tienes conhecimento, sentado à la mesa, em um lugar de ídolos, a consciência de aquele que é débil não será estimulado a comer de los sacrificados dos ídolos? Amém? Se alguém te vê a ti em uma fila esperando o quilito de carne de la Maria, está dizendo aqui. Se alguém te vê a ti esperando o quilo de carne que a irmã lhe donou, sim ou não, irmãos? Porque se alguno te vê a ti, que tienes conhecimento, sentado à la mesa em um lugar de ídolos, a consciência de aquele que é débil não será estimulado a comer de lo sacrificado também? E por el conhecimento tuyo se perderá el hermano débil, porque em Cristo murió. Amém? Desta maneira, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil consciência, contra Cristo pecais. ¿Ves? Então, se você vai à fila buscar carne e disse ao noivo convertido: fui allá, me regalaram 2 quilos, uma costilha rica, gordita, muita graça, verdade? E o noivo convertido assim: pero puede? Sim, pode, vá tranquilo. Ele já perdeu o noivo convertido, que é débil, que não sabe, pero que como tu tem conhecimento e está metido aí, ele vai pensar: então se não passa nada, pode ir também. Desde que está falando Paulo. Porque disse: desta maneira, pues, pecando contra os hermanos e hiriendo su débil consciência, contra Cristo pecais. Por lo qual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. Amém? No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Coma quadrado na casa, coma maduro, come lo que sea, eu não vá à fila de la Maria buscar carne, mas, porque você vai poner em tropeço a los demás, verdade? Que não têm consciência, não têm conhecimento, verdade? Agora imagine-se, você está em tu casa e vem a vecina, a prima, a cunhada: oiga, toma aí um quilito de carne aí, um quilito de costilha que me regalaram. Tu não sabe de onde vindo a carne, verdade? Tu não vai dizer: melhor não, isso deve estar embrujado. Não. Agarra, Senhor, toda maldição se há, toda consagração se há, se rompe, se destrui. Agora vou queimar isso na cozinha e eu vou comer tranquilo, e não vai passar nada. Está entendendo, irmãos? É assim que devemos portar-nos, irmãos. Não com religiosidade, porque por la religiosidade perdemos comunhão com os vecinos muitas vezes, irmãos. Estamos em uma coisa de santo, não, porque não me toque, porque não me mire, porque sou santo, verdade? Não nos relacionamos com a gente, e a gente sabe o que faz, nos vê raros, somos raros para eles, porque todo é proibido, todo não pode, todo é malo, todo é pecado, todo é diabo, e a gente diz: a gente nem respira, porque todo é do diabo. Ou seja, amém, irmãos? Essa gente não respira, não dança, não canta, não anda na calle, não vai à fiesta. Como vivem? E isso, irmão, contribui para que a gente tenha aversão à questão de igreja, porque eles miram e dizem: não, me vou meter nessa religião, aí não pode nada. Alguns não podem pintar a boca, cortar o pelo, usar pantalão de varão. Estão por demônio, não, verdade? Diga comigo assim: devo ter sabedoria. Amém? Não basta ter conhecimento, disse, pelo amor edifica, não é o conhecimento. Amém? Relaciona-te bem com os familiares que são impios, né?
Los familiares que não conhecem tu fé, que não têm conhecimento bíblico, tienes que respeitar sua forma de crer, porque estão na cegueira de la qual tu estuviste um dia. Amém? Então não podemos hoje juzgar esta gente. Sabemos que onde estão metidos não é nada bueno, porque não podemos juzgá-los e distanciar. Não, nem venga a minha casa. Não, por favor, irmão. Relaciona-te bem com tua família, são tua família. Estão em um reino do qual Deus te sacou por misericórdia. Não te saliste daí porque diz, agora sou. Não, foi Deus que te sacou daí por misericórdia e te trasladou. Amém? Então, se ore por essa gente, ore por esse familiar. E o familiar chega em tua casa e fuma seu cigarrilho. Tu diz, oiga, respeito tu vício, tudo bem, não há nenhum problema, mas por favor, não fuma no ambiente da minha casa. Amém? Quer fumar? Sai ali afora, tranquilo, não há nenhum problema, depois regressa. Tá bem, mano? Isso sim, essa é sabedoria, sim ou não? Pero echar a gente, não, gente que fuma não quer em minha casa. Aí tu echa fora o abuelo, o papá que fuma, a irmã, o primo. Corta relações com tu familiar, verdade? E te põe em um lugar de juízo, porque eu sou melhor que vocês, porque eu sou santo, verdade? Não venga a minha casa. Quantos estão entendendo? É necessário, irmãos, ter sabedoria. Quero ler aqui o versículo 1 outra vez, amém? Enquanto a los sacrificado a los ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todos temos conhecimento. El conhecimento envanece, pero el amor edifica. Amém, irmãos? Assim é. O que lhe parece se oramos nesta manhã? Lhe parece sim ou não? Amém. Oramos. Está certo você? Está certo você? Está certo você? Ambiente livre de humo. Está correto, é tu casa, é tu ambiente. Não há nenhum problema. Nada mais nós devemos ter sabedoria para isso, verdade? Porque às vezes ahuyentamos as pessoas que não vê nada mal em fumar um cigarrilho, para elas não é pecado, não é nenhum problema, verdade? E em realidade, fumar cigarrilho não é pecado, o pecado é o vício, é a dependência, isso sim que causa o problema. Amém? Vamos orar, irmãos, ponga-se de pé. De bem, vamos orar. Pida a Deus nesse momento sabedoria. Diga, Senhor, me has dado conhecimento através da tua palavra. A hora da minha sabedoria para viver, para aplicar isso, para ajudar o débil e não ser tropeçadeiro ao débil. Quero ser alguém que o débil me pueda mirar e ver que há possibilidade para ele. Há salvação em Cristo para esta pessoa. Que eu não la juzgo, que eu não la señalo com o dedo por seu pecado, porque pecado maior teria eu antes de conhecer a Cristo. Ore ao Senhor nessa manhã. A lo mejor, se oras com fé e sabedoria, é possível que a partir de hoje tu puedas recuperar amistades que se foram. Amém? Recuperar relações de amistade que se perderam por nosso comportamento religioso muitas vezes. Familiares que cortaram a relação com nós outros porque nós nos fugimos de santarrões aí, verdade? E a gente se alejou porque vê que não é possível ter relação com nós outros, porque estamos em outro nível de santidade e eles são perdidos. Ore nessa manhã, ore com Deus aí, irmãos. Converse com Deus. Diga, Senhor, dá-me sabedoria. O Senhor disse em tua palavra que não, o Senhor não pediu ao Padre que os quitara do mundo, pelo que eles guardaram do mal.
Não pido que eles quitem do mundo, senão que eles guardem do mal. Vamos viver nesse mundo. Esse mundo está perdido, esse mundo está corrupto em todos os sentidos. E nós estamos vivendo aí nesse meio. E ademais de tudo isso, há um mundo espiritual pressionando-nos, perseguindo-nos. Pelo graça porque nos has dado o Espírito Santo para ajudar-nos, amado Deus, e impedir, Senhor Deus, que essas coisas nos causem problemas. Entendemos, Senhor, pela existência de um mundo espiritual que está ao redor nosso, e te pedimos, amado Deus, que o Espírito Santo nos llene com tua presença, que podamos orar mais, santificar-nos mais, buscar mais tu rosto, para que em algum momento vayamos nós outros a servir de portais de entrada, antenas de acesso, amado, como antenitas de acesso do mundo espiritual a nossa casa ou a nossa vida. Repreenda toda a influência maligna de nosso entorno, amado Deus, toda influência maligna, tudo que pode estar oculto em nossa casa, em nosso ambiente familiar, repreenda em nome de Jesus. Dá-nos espírito, Senhor, ó Deus, de discernimento, dom manifestado, amado Deus, quando estemos em ambiente familiar, para discernir, para ver, para sentir, para perceber, amado Deus, os movimentos que estão aí ao nosso redor, amado Deus, que vêm para causar problema, para dividir, para generar confusão e discórdia. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria. Que não sejamos como aqueles, amado Deus, que querem o Salmo 91 aberto em sua Bíblia para espantar fora os demônios. Não, amado Deus, temos a sabedoria em o coração. Dá-nos a graça, amado Deus. Dá-nos a sabedoria, com palavras sábias em nossa boca. Que o discernimento esteja aí presente em cada momento de nossa vida. Quando entramos e quando saímos de nossa casa. Quando nos acostamos a dormir, guarda-nos, Senhor, ó Deus, porque, Senhor, tua palavra diz que o Senhor nos guarda em um momento de nosso sonho. É um momento que estamos indefensos, que não podemos reacionar, nada podemos fazer, porque o Espírito Santo está com nós outros. Envia ángeles que estão aí em nossa propriedade, em nossa casa, amado Deus, ángeles do céu com suas espadas encendidas, repreendendo toda atividade maligna de nossos entes queridos que vivem embaixo do nosso teto, de nossos animalitos que temos na casa, amado Deus, em nome de Jesus, perros, gatos, aves que teremos, amado Deus, que esses espíritos buscam como conectar-se. Guarda-nos, amado Deus, guarda, Senhor, ó Deus, todo o que passa por nossas mãos, cubra com a sangue preciosa de Cristo, aquela sangue pura, Senhor, derramada na cruz do Calvário. Senhor, guarda todo em nossa casa, as pessoas, mas também todo o que o Senhor nos ha permitido alcançar, amado Deus. Guarda nossos veículos que nos movemos para o trabalho. Guarda, Senhor, ó Deus, amado Deus, todo o que o Senhor nos ha permitido, Senhor, alcançar, a bendição que o Senhor nos ha dado. Guarda tu casa, amado, esta casa, amado Deus, porque hemos visto, Senhor, em algum momento, esta casa sendo invadida, pessoas que se metem a roubar, a sustrair coisas, incluso das igrejas, sem respeitar ambientes, amado Deus. Te pedimos que siga mantendo tus ángeles guardando esse ambiente, amado Deus, repreendendo toda obra de hechiceria, se porventura haja leite contra essa casa ou contra os que estão aqui, repreendendo toda maldição, toda palavra de maldição que han sembrado, que han hablado contra esta congregação, amado Deus. La repreendemos agora, anulamos, cancelamos tudo isso. Hacemos, Senhor, inútil, amado Deus, não tem utilidade nenhuma, nada pode ser, nenhuma palavra proferida em momento de raiva, de enojo, de ódio, nenhuma palavra, Senhor, lançada contra esta igreja, contra os que estamos aqui, nada disso nos vai tocar, porque teremos o Espírito Santo e nos ángeles do Senhor nos guarda
aqueles que o temem e os livra, amado Deus. Repreendemos, declaramos que essas palavras vuelven de onde salieron, amado Deus. Vuelven de onde salieron. Todo que é lançado contra nós outros, vuelve de onde salieron, amado Deus. Que a gente tenha temor de Deus. Que a gente tenha temor de Deus, amado Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, amado Deus, e te damos a honra, a glória e a alabança nesta manhã. Graças, amado Deus. Graças por esta palavra, graças por este momento. Graças por, Senhor Deus, venimos a tu casa, o Senhor nunca nos despide com manos vazias. E o Senhor sempre nos habla, o Senhor sempre ministra nosso coração. E o Senhor sempre nos mostra e nos abre a revelação da palavra, para que entendamos, amado Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, segurando nesta manhã. Aleluia, que se rompa toda a cadena do ambiente familiar. Em tu casa, todo pleito, toda enemistade, todo espírito de enfermidade que ha visitado tu casa, fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Oramos por todos que estão enfermos, amado Deus. Liberamos uma palavra de sanidade, uma
se rompe. No tiene poder, aleluya. No tiene poder mayor lo que está con nosotros, aleluya. No tiene poder, aleluya. Diga conmigo, hay poder. Oh, aleluya. Diga conmigo, hay poder. Oh, santo. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, santo. Aleluya, Jesús. Santo. Fidelidades el poder de tu amor. Aleluya.
forte esse aplauso, amém? Aleluia! Glórias a